Gurizadinha, tudo em cima, que é de Tchulata, e mais uma vez uma novidade pra vocês. Saiu há pouco tempo Full Metal Alchemist. Novo filmezinho do Full Metal Alchemist pelo Netflix saiu, finalmente saiu. E eu vou ter que falar um pouco dele para vocês. Sim, vai ter um pouco de spoiler, tanto do Brotherhood quanto do Full Metal tradicional, como do filme, né? Eu vou comentar sobre o filme para vocês, então eu espero que vocês assistam. Mas, calma, se vocês não assistiram ainda o Full Metal, o filme, eu aconselho vocês a assistirem. Vale a pena? Vale. Mais ou menos. Vale mais ver o Brotherhood, Full Metal Alchemist Brotherhood, que tem no Netflix primeiro? Sim, vale. Vale mais a pena ver o Full Metal normal, os primeiros 20 episódios? Vale, tá? Só que talvez vocês queiram um pouco de spoiler para ver o que mudou ou o que esperar, caso vocês já tenham visto Full Metal Alchemist normal ou o Brotherhood, né? Talvez seja bom quebrar um pouco a expectativa antes de ver o filme, porque o filme é um filme ok, certo? Um filme ok, tá? Tendo dito isso, eu vou agora para a minha debulhação do filme e o que eu achei bom, o que eu não achei bom e o que eu achei do filme, certo? Então vamos lá. Senta que lá vem a história. Caso vocês não tenham visto ou o Full Metal Alchemist ou o Full Metal Alchemist Brotherhood e querem começar a assistir, eu vou deixar um link aqui em cima, em algum lugar, o link da Mikan, com 3 N's no final, que fala um pouco sobre as diferenças entre um e outro e o mangá. Acho que é muito bom, vale muito a pena dar uma assistidinha nesse vídeo dela. É mesmo, é? Esse vídeo sobre Brotherhood e sobre o Full Metal Alchemist normal. E quais são as diferenças entre eles. Mas hoje vamos falar sobre o filme. Esse filme de Full Metal Alchemist saiu. Ele vai ser o primeiro filme de uma sequência? Eu espero que sim. Por quê? O que é trabalhado nesse filme? Bom, nesse filme ele é trabalhado a uma apresentação. É trabalhado os primeiros episódios até um certo final, né? Não sei. Vamos falar um pouco das coisas negativas que tem no Full Metal Alchemist, filme do Netflix. Bom, primeiramente, temos a questão dos atores serem japoneses. Os atores serem japoneses, a gente perde um pouco aquele clima que eu, na minha opinião, quando eles fizeram Death Note com ocidentais, eu esperava, sinceramente, que o Full Metal fosse feito com ocidentais também. Infelizmente, nos primeiros trailers a gente já viu que foram orientais. Não é ruim, não é ruim não é. Mas o Full Metal ele tem toda uma aparência ocidental, uma aparência inglesa, uma aparência alemã, permeia toda a série. A gente espera, quando a gente fosse ver eles, que fossem ocidentais, mas não, botaram orientais. Isso estraga? Não estraga. O que estraga um pouco é as perucas. Tintura que eles colocam no cabelo e as perucas, os cortes de cabelo, olha, é horrível. Tu não acredita que aquele personagem tem aquele cabelo? É uma questão muito orientalizada, uma tentativa do oriental se parecer com o ocidental, que ficou um pouco forçado. Outro ponto que é negativo, é muito apressado tudo é muito apressado. Como eles mudam um pouco a história para poder encaixar dentro do filme e não vai tudo, os personagens que aparecem na série e tem todo o seu enredo tudo bem trabalhado, e começo, meio e fim, não se passa isso no filme. Eles misturam personagens de uma história, de um enredo, de uma parte da história, com personagens de outra parte. E isso fica uma coisa um pouco atrapalhada. Eles cortam algumas partes, costuram outras, fica uma colcha de retalhos, meio que um Frankenstein. Quem já viu a série, como eu, já viu o Brotherhood, já viu o normal e viu os mangás, tem uma expectativa que fica sempre muito alta, muito aquém do que poderia ser. Ficou uma bosta? Não ficou uma bosta. Para quem nunca viu, capaz de gostar, mas vai ficar muito acelerado o processo. Como algumas cenas que provavelmente foram cortadas, poderia dar mais uma explicação sobre o que aconteceu. Tipo, tem muitas partes, tipo, que se tu pega desprevenido no meio do filme, mas o que tu fez aí? Sabe? E acontece isso. E mais de uma vez eu senti que a história deu uma empurrada muito forte
forçou um pouquinho. Então isso é um ponto negativaço que tem nesse filme. Alguns amigos meus já viram, nunca tinham visto Fullmetal Alchemist e não tiveram uma boa impressão a respeito disso. Se isso é Fullmetal Alchemist, eu não quero ver. Bom, o problema é que esse filme é Fullmetal Alchemist e ao mesmo tempo não é Fullmetal Alchemist, porque as histórias realmente estão muito corridas, muito retalhadas e se perde um pouco. Outro ponto negativo, os homúnculos, eles aparecem? Sim, aparecem. 3 dos 7 homúnculos aparecem no filme. Porém, o probleminha é que não apareceram os outros. Será que vai aparecer? Talvez tenha um outro filme? Talvez tenha mais filme explicando a continuação? 3 dos homúnculos que aparecem, o que acontece? Acontece que eles ficam um pouco esquisitos. Por quê? Porque eles não são tão bem trabalhados como poderia. Luxúria é o melhor dos homúnculos. Os outros 2 não são bem trabalhados, não são bem explorados, pelo menos por enquanto. Mas o Gula, mesmo sendo um personagem meio ridículo, ficou representado. Ficou horrível como filme. Ficou horrível aquele gordinho, careca, olho branco, ficou querendo falando, vou te comer. Ficou horrível. Sim, ficou. Mas é o Gula, pelo amor de Deus. Ele já era horrível antes como desenho. Ficou horrível como filme, ficou só mais ridículo. Mas é um personagem ridículo, é um personagem que eu não gosto muito. O Inveja, ele não ficou tão bem explorado. Porque ele aparece, faz a participação dele que ele tem que fazer, naquela clássica cena, porém, ele depois, logo em seguida, morre muito fácil, morrendo com todo um potencial que a gente sabe do Brotherhood que ele possui. Então, acaba ficando só os homúnculos com um prazo de vida, acabando com suas próprias pedras filosofais e não possuindo um símbolo de homúnculo clássico, como esse. O símbolo deles ficou esquisito e não tem uma boa explicação do porquê eles utilizam aquele símbolo, por que aparece aquele símbolo, quem deu aquele símbolo para eles, quem é o chefe deles. Eles falam sobre um chefe, falam sobre o nosso pai, só que não explicam bem essa situação. E tudo isso dá a entender que a história vai continuar. Eles explicam um pouco sobre as regras da alquimia, sobre as proibições, sobre os tabus da alquimia e inclusive explicam por que a alquimia não se pode mexer com pessoas. Eles explicam dando um ótimo exemplo, que é por criar um exército. E fica muito bom, ficou legal a explicaçãozinha, como eles misturaram o quinto laboratório, ou o laboratório B, dependendo da saga que tu segue, para poder explicar a criação de exércitos e coisas do gênero. Ficou bem interessante, misturou um pouco com os homúnculos aparecem uma hora ali no meio, o que eles estão fazendo ali no meio, mostrando que tem um plano maior acontecendo. O que é esse plano maior? É explicado? Não, não é. Dá a ideia que vai ter uma continuação? Sim, dá a ideia que vai ter uma continuação. É bom e ruim ao mesmo tempo, porque não explica bem o mundo, dá uma ideia do mundo, dá uma ideia dos problemas que estão acontecendo, dá uma ideia dos problemas dos irmãos Eric, só que não dá muitas explicações. E fica aquela dúvida, o que será que eles vão seguir? Eles vão seguir o Brotherhood? Vão seguir o normal? Vão seguir o mangá? Ou vão simplesmente começar a criar coisas novas? Como é que vai ser o final? Como é que vai ser o desfecho? Se é que vai ter outro filme, vai ter mais um, mais dois, mas quantos filmes vai ter? Esse foi o primeiro, eu espero que tenham outros, senão ficou realmente muito mal explicado e um final muito ruim para um filme que poderia ser muito melhor. Temos pontos positivos, não temos só pontos negativos. Temos a atuação do Edward. É assim, um ator, mesmo sendo o de olhinho puxado, o japonês, a gente esperando mais, tendo aquelas caricaturas da cultura japonesa, tipo, e coisas do gênero, e coisas bem caricatas, tentando puxar bastante do personagem do desenho, do mangá. Mesmo assim, tendo essas coisas meio forçadas, que fica meio... quando vai se botar para personagem live action, ainda assim ficou muito boa mesmo. A Winnie ficou esquisitaça, mas é uma atriz que ficou bacana, ela fez o papel dela lá. A qualidade do 3D do Afonso ficou muito show. A Quimera ficou bem legal. O exército de monstros e os efeitos dos homúnculos ficaram bem legais também. Alguns efeitos de uso da transmutação ficou um pouco forçado com relação à perspectiva de luz. Ficou quase um Sci-Fi Channel em algumas cenas. Mas nada que não consiga te colocar dentro do filme. Tu consegue entender aquela situação e consegue aproveitar. Ficou um super orçamento? Não ficou. Mas ficou
ok, ficou bom, não ficou ruim. O problema principal realmente é um pouco do roteiro. A explicação do outro lado do mundo e tudo mais, mesmo sendo muito corrida e meio cortada, ainda assim ficou muito bonita e deu para pegar a essência do desenho. E eu acho que valeu a pena. Como um filme, ficou um filme um pouco longo e cansativo, porém ficou um filme que dá para expressar, dá para te ter uma nova visão do que é Fullmetal Alchemist, boa ou ruim, dá para te matar um pouco a saudade e ver um pouco com live action, como é. Vale a pena ver o filme? É, vale. Se tu for fã ou quiser ter uma impressão única de Fullmetal e ter uma noção das coisas principais que acontecem no Fullmetal, vale a pena. Eu dou de 1 a 10, sei lá, 5,5, 6. No máximo. Por quê? Se esperava mais de Fullmetal. Não ficou que nem o Death Note, que estragaram completamente pela visão de alguns, e deixou muito a desejar. Deixou muito a desejar um segundo filme, quem sabe, que daí possa explicar um pouco melhor essa situação, ou quem sabe até um terceiro, porque não, né? Vai saber. Mas, de qualquer forma, vale a pena ver se tu não tem uma ideia nenhuma do que é Fullmetal Alchemist, vale a pena ver. Se tu quer simplesmente relembrar um pouco do Fullmetal e é um super fã do Fullmetal, vale a pena ver também. Tu vai ficar um pouco triste, um pouco decepcionado, mas vale a pena ver, matar um pouco da saudade. Eu espero que vocês assistam Fullmetal Alchemist, agora que está no Netflix. Aconselho vocês a assistirem, se for para escolher entre o Brotherhood. Se não, começa pelo normal e depois vai pro Brotherhood, porque o final do primeiro é assim, ó. Vale a pena, o início vale muito a pena. Os primeiros episódios valem muito a pena do normal, depois pula pro Brotherhood que segue mais ou menos igual, certo? Então fica a dica ou desdica, né? E assim, se vocês não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam aí no vermelho, clica em joinha, clica no sininho, compartilhe com seus amigos que gostam de coisas nerds, jogos da Blizzard e outras cositas mais, né? Compartilhe esse vídeo se vocês gostaram, se acharam que vale a pena. E brigadão, valeu, falou e tchau!